Eu gostaria de mostrar aqui para vocês um sistema de monitoramento através da escada. Nessa proposta é descrito um projeto para gerenciamento de semáforos inteligentes. Nesse caso estamos usando o protocolo PNOISE, que é uma arquitetura mestre-escravo sobre o barramento 485. E nesse caso as placas servo está no campo, instalado no semáforo e gerenciado por um mestre que está lá localmente. Então o micronode, que é a função embarcada em cada servo, tem a finalidade de gerenciar cada LED do semáforo. Podemos então observar que cada placa tem 5 portas I/O para acender LEDs, apagar LEDs, que são o sinal. Tem 3 entradas analógicas para leitura de laço indutivo, que são sensores que ficam na via. Então cada cruzamento de 2 vias, como demonstrado aqui, poderá ter 4 placas, e essas placas vão gerenciar totalmente o cruzamento. Lembrando que a função PNode, a função micronode embarcada na placa, pode gerenciar individualmente cada LED, e elas podem ser requisitadas a partir de um mestre. E esse mestre é uma placa mestre que estará conectada com Wi-Fi e poderá tanto enviar dados por TCP como receber dados por TCP. E essa placa mestre estará conectada à central. E então podemos aqui observar a posição dos objetos, que representará o sinal, que é o semáforo para pedestres, com 2 objetos, sendo que um objeto é o objeto pare e o outro objeto siga. O objeto pare representa o sinal vermelho, qual nós vamos adicionar aqui na planta. Lembrando que essa planta é representada pelo Bahia Escada, que é uma aplicação que trabalha conjuntamente com o sistema PNOISE em rede e o banco NoSQL CSV-CompDB. O CSV-CompDB ele pode gerenciar os dados no servidor, e toda instituição pública ou privada poderá compartilhar esses dados em tempo real. Se você é empresário e deseja adicionar isso na sua linha de produção de semáforos, contate aqui a mim pelo meu e-mail, os dados estão aí, ou pode ir lá no meu blog e ver os contatos no meu blog. E eu tenho toda essa tecnologia montada, pronta, testada, precisando apenas de algum incentivo para produzir em escala. Então temos aqui que um detalhe é que a placa master ainda deve ser confeccionada, mas o projeto já está sob domínio. Aqui então temos adicionando o objeto pare, que vai simular o sinal vermelho para a representação do semáforo de pedestres. Então vamos editar os objetos. No caso aqui vamos editar o objeto pare, e o estado desse objeto no cruzamento, assim que ele é alterado, ele pode ser enviado para o master, qual enviará para a central. E dessa forma todos os dados e os estados do semáforo do LED ele pode ser acompanhado de forma remota. Então o sistema trabalha em 2 vias, tanto a partir do semáforo para a central, como também a central enviar os comandos para gerenciamento do semáforo. Dessa forma, o sistema de semáforo inteligente pode em tempo real ser alterado conforme o fluxo diretamente da central. E neste caso o sistema de micronode trabalha de 2 formas: enviando o comando para o micronode para ativar ou desativar os LEDs individualmente, ou a partir de enviar o comando para alterar os parâmetros de temporização do protocolo já montado localmente. Além do mais, as placas servos podem ser programadas
em loco, ou seja, no local em que estão instaladas. E aí vamos adicionar agora que um objeto siga na nossa planta e vamos adicionar aqui na posição mais adequada, vamos clicar em View para ver a posição e vamos ver a alteração aqui quando o sinal esteja 1. Então observamos que a representação dele fica verde como queremos. Então vamos adicionar o objeto, vamos rodar esse CQL, que é o script que vai adicionar o objeto na tabela Process aqui do sistema do Bahia Escada. Então podemos ver então aqui dois objetos já na nossa planta. Esses objetos estando na planta, já podemos então simular o objeto. Esse objeto então simulado vai poder representar o estado do semáforo. Essa simulação representa o estado alterado no campo, ou seja, lá no semáforo que vem para a central. Então o Bahia Escada poderá ser o aplicativo que ficará na central e poderá gerenciar este cruzamento. Logicamente, várias instâncias podem ser criadas no servidor do Banco Central, lá na central, várias instâncias, onde cada instância pode ser o gerenciamento de um determinado cruzamento. Aqui temos então que esse conjunto de semáforo representa o semáforo para pedestres, que refere-se ao controle de pedestres no sentido. E aqui podemos ver que nesse cruzamento também temos os objetos que vai representar o fluxo de veículos em determinado sentido. O sentido é determinado pela seta vermelha. Então podemos então aqui alterar um pouco o runtime para atualização da planta. Vamos então adicionar mais objetos. Eu vou então cortar o vídeo e continuar na edição. E quando retornar à planta, os objetos já estará adicionado para encurtar o vídeo. Então temos aqui já a alteração e os objetos já inseridos na planta. Podemos observar aqui o conjunto de semáforo para pedestres e o conjunto de semáforo para veículos. Lembrando que cada placa do Pinóis pode gerenciar dois semáforos, um para veículos e um para pedestres. Isso de um modo em que não tenha uma saturação no sistema, embora podemos trabalhar apenas com duas placas Pinóis e controlar os semáforos em uma rede de potência mais distribuída. Então observamos aqui as vias e novamente eu quero informar que esse projeto é todo integrado, tanto o servidor com o nosso QL CSV-CompDB, o Bahia Escada, que é esse aplicativo que é uma máquina virtual que cria os objetos em tempo real na apresentação a partir de duas tabelas, uma tabela chamada Process, onde tem os dados com os valores lidos pelos sensores, e tem a tabela Object Config, onde estão os dados referentes à representação do objeto, as cores, o tamanho, está no Object Config, que fica dentro do banco. E toda essa estrutura tem sido testada e foi testada agora as placas servo do P2. Pode ser reprogramada com a linguagem C++. Temos também o ID Object Pinóis Device Editor, que permite o usuário fazer a programação com orientação a objetos com o sistema pré-automatizado de criação de código para evitar sair da estrutura.
Então, se você é fabricante de semáforos, deseja adicionar essa tecnologia à sua linha de produção, você pode entrar em contato comigo e a gente pode passar essa tecnologia, negociar essa tecnologia por um valor acessível. E ele segue os padrões da norma TEIA 485 para uso industrial, até 1.200 metros de comunicação de cabeamento. Aqui então vamos simular aqui o objeto de atenção que representa o semáforo com o sinal amarelo. Mais uma vez eu agradeço e espero que você tenha gostado. E todos os meus dados estão aqui na descrição. Você pode entrar em contato comigo, qualquer dúvida estarei saneando sua dúvida. Obrigado, tchau.